Fala pessoal, a gente está falando do último dia do congresso com 3 dias de atraso. Hoje é terça-feira, a gente está aqui em Portugal, Mas é porque teve dias de trabalho. Não, antes. que foi corrido antes, não deu tempo de fazer, a gente estava meio cansado nesse período. Eu sou cansada não, você estava trabalhando mesmo. Também, né? Isso conta também. Tava Mas é operando. cansativo. É. Mas enfim, a gente está aqui no Castelo de São Jorge, em Lisboa. Vou dar uma olhada, mostrar para vocês, ó, a visão toda da cidade. Este aqui atrás da gente é o castelo. Ó, este aqui é o Castelo de São Jorge, isso aqui é uma pracinha aqui numa lateral. Então a gente vai fazer um ao vivo, que não é ao vivo. Deixa eu mostrar a posição melhor aqui. Isto. Um ao vivo que não é ao vivo, e a gente vai falar do último dia do Incas. Foi sábado, nós começamos de manhã, logo cedo, teve um seminário sobre enxerto de gordura, que foi muito bacana. Foi meio continuidade, assim, teve muitos seminários especificamente sobre enxertos de gordura, né? Tem várias classificações, divisões, é um negócio, uma coleta de células tronco ou células mesenquimais pluripotentes, vamos falar assim, um jeito mais bonitinho para tratamento de pele, para um monte de coisa que é derivado de gordura. Então é um negócio muito bacana, muito legal. E muito promissor. Muito promissor, exatamente. Se tivesse algo que eu escolheria investir com base em tudo que apresentaram, com certeza esta área, com certeza. Seria essa área. A gente tem algumas restrições na coleta, né? A gente vai ter algumas restrições na coleta, porque normalmente se coleta ou da lateral da perna ou da barriga. É que na verdade assim, não interessa da onde, é que você precisa de uma quantidade de gordura grande. Eram 60 ml 60 ml para você conseguir aplicáveis, sei lá, pouco mais do que 1 ml, 2 ml da célula, muito né? Resultado, tá? Mas um pouquinho é um negócio extremamente concentrado. Tipo você usar um Comfort diluído ou um Comfort concentrado. Assim, até uma analogia que a gente pensa hoje em fatores de crescimento, a gente fala de PRP. É outro nível de fator de PRP, assim. O PRP está no rodapé, isso aí está no terceiro andar. Sabe qual que foi a explicação de um dos caras que estavam falando sobre... Era uma das empresas, né? É uma das empresas que vendia os dispositivos para preparar o material. Para preparar. Ele falou assim, PRP é para iniciante. É mais ou menos isso. Foi exatamente essa frase. Foi exatamente essa frase, exatamente. Mas é um negócio muito promissor. De manhã você viu o negócio dos olhos também, né? Muita coisa, principalmente de pessoas da Ásia, né? A parte da Ásia. Ásia, Índia, né? Essa área. Eram muito indianos, eram vários indianos. Que é um problema crônico, né? Que eles têm um grande problema na área de olheira com pigmentação. Então mostraram muita coisa sobre rejuvenescimento de área periorbicular, inclusive preenchimentos, fios, lasers, peelings e tudo que... Integração, né? Entre os teve jet plasma. Teve jet plasma. A integração, na realidade, assim, olha, a integração de tudo que era possível ser feito para rejuvenescimento da área periorbicular, que hoje em dia é uma das principais, depois do bigode chinês, é o que mais incomoda. É o que mais incomoda, exatamente. São os olhos. Então teve muita coisa bacana nessa área, mas o que eu achei engraçado que você vê que a preocupação maior é realmente desse pessoal. A maior parte dos palestrantes eram todos turcos, árabes. Mas é que talvez você não tenha visto, mas na programação estava lá Middle East and Africa. Então provavelmente por isso que acabou sendo a... Não, mas eles fazem uma seleção. Quando tem os artigos, quando as pessoas montam as palestras, eles selecionam por temas. Porque as palestras, eu achei muito bacana. É assim, eu vou apresentar um tema e tenho outra pessoa sobre o mesmo tema, mas que não concorda com a minha opinião. Eles colocam um contra o outro. Eles apresentam pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. E depois, no final, é um questionando o outro e tentando mostrar o motivo da sua preferência. Teve uma aula muito interessante sobre fios em nariz. E daí teve um da família lá dos Sulamanides, do criador do fio russo, que é extremamente a favor do uso de fios em nariz, e daí uns coreanos, coreano, né? Eram coreanos que eram completamente contra a utilização de fios, só que com técnicas completamente distintas, né? Os Sulamanides colocavam o fio, o nariz ficava arrebitado até a tampa, ficava o nariz de porco, né? Muito legal, muito foi grande. Uma das partes mais legais muito que eu legal gostei. Mesmo. Foi o uso da técnica de fios dessa maneira. E é engraçado, porque ele relatava índice de complicação quase zero. Daí você chega na técnica coreana, dos coreanos, ou que pelo menos que eles usavam, aquela de passar uma sequência de fios na região de célula, uma sequência de fios na região de columela.
E vários pontos de necrose, extrusão de fio, né? Necrose de pele. Mas aí tem uma grande diferença, né? A técnica do primeiro, ele usa fio de PCL, ele não usa fio de PDO, Sim. então o PCL é um pouquinho mais maleável. Ele não usava um fio tão grosso e o coreano apresentou situações onde houveram necrose de tecido com fio que parecia mas, assim, um arame. Novelos, exatamente, Novelos de fios e pareciam arames. Lá dentro. Então, assim, pontos de vista diferentes, né? Mas também não é comparável, tá? Então, os profissionais apresentaram muitas coisas, mas são coisas que fazem você pensar, e quem consegue ter um pouquinho de raciocínio com relação a isso, consegue criar uma própria opção, técnica, a técnica própria, né? E coleta um pouco uso da informação e faz uso daquilo que você acha que é mais Então viável. essa forma de apresentação de congresso eu achei sensacional. Tem vários pontos de vista e argumentações entre eles, né? E uma das coisas que mais chamou a atenção da gente, né? E é engraçado, assim, a gente pensa sempre que o dentista tem uma visão, o dentista ou o profissional, o médico, não importa, o profissional que cuida da estética, ele tem que ter uma visão única, né? Ele tem que ter uma visão própria. E que a tecnologia não substituiria o papel do profissional. E de fato não substitui, mas eu acho que o destaque dessa live aqui, que não é live, vocês vão receber isso à noite só, o aspecto dessa live que a gente deveria abordar, o que a gente vai abordar é justamente esse aspecto, porque teve uma aula, foi a última, a penúltima, se eu não me engano, do dia, foi na fase final, foi no finalzinho do sábado, que falava de tecnologias. E eles mostraram algumas tecnologias que, à primeira vista, assusta. Imagina assim, você é um taxista e aparece o Uber. O que você vai fazer da vida, né? É mais ou menos isso, aquilo que o pessoal chama de tecnologias disruptivas, né? Que ele vai para aparece o Invisalign, que ortodontista vai ser? Então, na verdade, assim, a gente tentou filtrar um pouco esse preconceito que nós temos também, né? Óbvio, dessas tecnologias, mas se a gente for ver, são sensacionais as abordagens que a gente observou. Eu acho que um dos destaques, e que é alguma coisa que parece ser muito mais acessível até para os outros, para nós, assim, no Brasil, pensando em custo da tecnologia, vocês vão ver... Fala! Deixa eu explicar direito, menina ansiosa! Que é a mais acessível pra gente, é manipulação de ativos. Porque hoje, por exemplo, a gente faz uma receita, você manda aviar a receita e daí você distribui pro seu paciente. Você pode prestar atenção que a gente tá fazendo coisa séria dele, assim? A gente vai demorar o dobro, assim, você me tirando tempo. Que é justamente a manipulação de ativos. Que teve um dos softwares fazia essencialmente o seguinte: ele pegava uma foto do paciente, o software analisava pela foto aspectos de pigmentação, de oleosidade, de marcas, tudo isso, e ele sugere quais os ativos poderiam ser mais efetivos para aquele tratamento. Ou seja, Não, era mais completo que isso. Eles indicavam os que eram sugeridos, eles indicavam os que você deveria evitar, os que você não deveria usar. Assim, eram todas as limitações. Eles mostravam o que podia, o que não podia, o que não deveria. Isso, assim, ele dava meio a capivara, tudo através de software, através de software. Não tem humano. Claro que tem inteligência artificial nessa história, aquele deep learning que quantos mais casos, mais a própria computação consegue pensar, né? Que essencialmente isso, ela consegue pensar. E essa ferramenta, eu vou mostrar para vocês um videozinho, até acho que eu vou mostrar agora, deixa eu colocar o vídeo aqui, olha. É deste site aqui, ó. Que são várias fórmulas, então eles têm disponíveis vários ativos, e você mistura os ativos numa base. A base pode ser um sérum, pode ser um gel. Então, olha, isso aqui são os ativos, alguns dos ativos. Então você tem ácido ferrúlico, você tem glutationa, cisteamina, tinha vitamina C, ácido retinóico, tinha muita coisa. E aqui são os sérums ou as bases. Então você manipulava a quantidade do ativo na base que você quer, né? Então isso aqui é praticamente uma farmácia de manipulação em casa. É uma manipulação em casa. Agora imagina que lindo, que maravilhoso você tem uma máquina, porque o vibrador que mistura é igual de gesso. Praticamente um vibrador de gesso que está encapado bonitinho. Então imagina você pega as cápsulas, coloca lá no potinho, coloca no vibrador e você entrega para o seu paciente, pronto. E ele imprime automaticamente a bula. A bula daquele medicamento, como usar, da forma como que usa. Só que, assim, todas essas misturas, né, o sérum mais os ativos, segundo o professor, né, dariam 1.860.000 alternativas de produtos diferentes. Imagina só,
1.860.000 produtos variáveis diferentes para você misturar alguns ativos com alguns sérums. Ou sérums, ou creme, ou base, isso não importa. Veículo, algum veículo. Depois que passava pela análise digital, aquilo caía para 60 mil. Caía muito. E, na verdade, aí entra a parte do profissional. Do conhecimento do profissional, de usar um determinado ativo para determinado problema. Então, assim, eliminou a ação do dermato? Não. Mas ele conseguiu afunilar e ser mais certeiro, ser mais preciso na história. E essa tecnologia, curiosamente, fora daqui, né, fora do Brasil, daqui não, mas enfim, vocês entenderam, é comercializada pela Chroma, a mesma do Princess. É a mesma empresa. Não sei se vai chegar no Brasil, talvez tenha alguma questão de legislação, né? Sim. Vai ter com certeza farmacêutico chiando, porque isso é trabalho de farmacêutico, concorda comigo? É a mesma coisa do Uber, né? O farmacêutico vai perder a vez, mais ou menos perde a vez, né? Porque ele vai desenvolver o sérum, ele vai desenvolver o ativo, vai desenvolver a mistura, a dose ideal, a forma de abordar. Ali então, você tem uma quantidade limitada de opções. Sim. Né? Mas você teria a possibilidade de fazer manipulações de home care, por exemplo. Você acabou de fazer o tratamento, você já sabe derivar para onde que é. E isso a partir de uma foto. Foto, manda, sobe lá, através do deep learning da máquina, da inteligência artificial, já sai as alternativas que você tem e recomendações. Mas isso vai mais longe, porque essa foto, tem um outro software, que foi um outro cara que apresentou, ele era espanhol. A gente vai colocar aqui. Ele era espanhol, que ele falava sobre análises de pintas, de manchas, de doenças de pele. Que foi muito bacana. Muito bacana, tanto que ele terminou perguntando... Não, ele era inglês. Espanhol. Não, aquele cabeludinho enroladinho? Era espanhol. Não era espanhol. Tinha a bandeira preta, vermelha e amarela. Não, preta, vermelha e amarela é Alemanha. Então ele era alemão. Ah, não sei, gente. Ele era alemão. Eu já confundi tudo. Era alemão, só que ele tinha um sotaque esquisito porque ele tinha origem indiana. Era esquisito. Mohamed, alguma coisa assim. E ele mostrou exatamente, imagina só, um diagnóstico, ele tem um equipamento, só que o importante não é o equipamento, é o software que gerencia isso. O equipamento padroniza fotos. E daí você sobe essa foto no sistema, faz um escaneamento, né? O software faz um escaneamento de todas as manchinhas que tem. Ele dá um zoom e fala, olha, isso aqui pode ser um melanoma, isso aqui é um nevo, isso aqui é um... E ele fala do que tem. Dali 6 meses você vai lá e tirar outra foto e sobe. Fala, olha, essa mancha aqui aumentou. Então a probabilidade de melanoma, estou usando um termo que é uma que foi o que ele usou. Olha, a probabilidade de melanoma nisso aqui é 90%. Aí você manda para biópsia. Isso daí, imagina só, um clínico geral tem um equipamento desse, ou uma clínica, ou um UBS da vida. Você bota lá, escaneia o paciente, sobe e você sabe direcionar ele para um dermato. Olha como é sensacional o desenvolvimento disso, né? E até engraçado, porque até ele deu uma cutucada no final. Ele falou, poxa, será que uma máquina deveria fazer o diagnóstico desse tipo de lesão? Uma máquina não, um dermatologista. Não, ele coloca, hoje o pensamento é esse, será que uma máquina deveria fazer esse tipo de diagnóstico? E ele cutucou fazendo o seguinte, na verdade a gente deveria pensar, será que um humano deveria fazer isso? Porque um humano não consegue absorver essas características mínimas de mudança que a máquina consegue por algoritmos. Então a máquina, teoricamente, os algoritmos dela são mais precisos. Então a máquina conseguiria com mais precisão analisar se uma lesão aumentou ou não aumentou de um tempo para outro. Sim. Né? E aí depois ele explica no fim que dermatologista obviamente não tem como ser substituído. Porém, diminui muito aquelas consultas onde você vai ao médico e fala, tem uma casquinha que tem uma manchada aqui, o que é isso? Né? A máquina dizendo para você, olha, isso não é nada, é uma coisa. É uma coisa, né? Agora dizendo o que pelo menos te dá a direção para você ir procurar um profissional. Ou ela te falar, olha, isso aqui tem tantos % de chance de ser isso daqui, pelas características da imagem. Você direciona. E o tratamento começa em fases iniciais, onde a chance de correção do problema é muito maior, os efeitos colaterais dos tratamentos são muito menores e você consegue pegar tudo no início. E tudo isso não é com um grande nível de escaneamento, é com foto. Não, é uma foto. É uma foto padronizada, é o que eu sempre falo para os aluninhos, né? Foto tem que ter sempre padrão. O equipamento que ele vende é uma máquina fotográfica que você posiciona o paciente e consegue comparar. Então ele até mostrou um caso, né, de um rapaz que tinha psoríase em algumas marcas no peito, a foto de
Zero, tempo zero, 6 meses, 2 anos, como é que estavam aquelas marcas. Só que tudo tirado em casa com um monte de luz diferente, com situações diferentes, onde não é nada, você não consegue analisar padrão nenhum de mudança de lesão. E mostrou a opção de fazer isso padronizado direitinho, como tem que fazer. É exatamente o que acontece nos nossos grupinhos, né? Manda uma foto sem padrão, sem posição, sem nada, fala, o que eu faço para arrumar isso? Às vezes você não sabe nem o que é o isso. Não é? Então isso aí foi muito bacana, muito bacana também. Na continuidade, foram 5 palestras, né? E deixa eu já falar, estas 5 aulas eu coloquei ao vivo, coloquei gravada no YouTube, tá liberado para vocês também, tá? Então se vocês pegarem aqui, tá como sempre como Incas e o título de cada uma dessas aulas. São aulas rápidas, 10 minutos, extremamente objetivas, mas feitas em inglês, não tem tradução simultânea e filmagem de telefone na mão. Então não dá para vocês exigirem muita coisa da gente também, né? Mas assim, para não ficar muito longo o vídeo, outra coisa que foi muito bacana foi as maquininhas que tem de análise de pele. Antes de você falar da primeira impressão, das análises de pele. São cabines em que você coloca a foto, vem uma capa para... Não, coloca o rostinho, né? Coloca o rosto, perdão. Coloca o rosto, aí vem uma máquina por trás e faz como se fosse um escaneamento. Aí ela notifica, ela analisa pontos de vermelhidão, então onde tem mais irrigação, provavelmente tem algum processo inflamatório um pouco maior. Onde tem pontos de melanina, então como chama? Que nem eu tenho? Melasma. Os melasmas dérmicos e profundos, pontos de pigmentação. Ele analisa profundidade de sulcos, como chama? De rugas. Profundidade de rugas, sensacional. Muito legal. Então ele analisa tudo isso. Aí a máquina, você consegue programar nessa máquina já tratamentos para cada um dos problemas. Então sua pele está muito desidratada, você já coloca lá a opção de skin booster, se for a sua opção, né? Não estou aqui dizendo o que faria e o que não faria, tá? Só estou dando sugestões, falando coisas possíveis. Aí você tem muito problema com melanina, você vai entrar com despigmentantes e assim por diante. Aí você já traça a característica da pele do paciente e do lado já saem os tratamentos. Então você mostra sugestão de tratamento. Sugestão de tratamento. Aí você já mostra para o seu paciente o que ele precisaria. Aí você faz o tratamento. Aí você entra com o paciente naquela sua cabine depois do tratamento completo e você consegue provar para ele que as rugas estão mais finas, que as rugas estão menos profundas, que a pele está mais hidratada, que tem uma pigmentação. Então ele confia mais. É mais palpável os resultados que você tem com essa. Sensacional, só acho muito. É um investimento ainda é um investimento alto. Caro, né? Tava em média, a gente chegou a ver de 12 mil euros. Tinha o mais barato era 5 mil euros. O melhorzinho, aquele lá, já era 9, né? Não, o melhorzinho era aquele espanhol. 9 mil euros, que é o que era mais customizável. Porque você, assim, eu não faço tudo, eu faço essa parte. Então você conseguiria direcionar os trabalhos focados nas suas coisas. Não é uma receitinha pronta que você tem que se adaptar. Não, você coloca o que você faz e daí ele vai me programar essa situação para o planejamento. E tudo você carrega numa maletinha, assim. É um equipamento que você consegue maletinha dobrar. Pesadinha, mas é uma maletinha. Você consegue carregar para qualquer lugar. Então, esse eu achei muito bacana. Eu acho que clinicamente, isso no dia a dia, foi que nem o Ogro falou, isso é um equipamento que se paga rápido, porque com certeza absoluta você consegue vender muito mais. A sua avaliação vai ficar muito rápido. É algo que vale. Quem tem condições, quem tem um giro clínico para isso, é algo que vale a pena. Depois a gente coloca aqui o nome, depois a gente pega o eu e ponho na coloca descrição. Quando a gente chegar em São Paulo, eu ponho na descrição. Numa aula anterior que a gente fez, numa live anterior que a gente fez, foi logo depois do congresso da Face, eu mostrei para vocês alguns recursos digitais que tinha disponível no congresso, que era um scanner facial. E se vocês lembrarem bem, se vocês assistiram essa aula e lembrarem bem do que eu comentei naquela época, eu falei, muitas vezes não adianta nada você ter a possibilidade de fazer um escaneamento, se você não tem como planejar. Não adianta, eu tenho um 3D do paciente, isso aí não vale de nada, né? Não justifica nada. Então, teve três tecnologias interessantes que são vinculadas ao hardware, vamos dizer assim, hardware e software, que é muito bacana. Uma delas é extremamente simples, que é um aplicativo da Galderma. Deixa eu pegar aqui o videozinho do aplicativo da Galderma, que você coloca a fotinho em você mesmo. Você mesmo tira uma selfie, aqui está usando um iPad, e daí você consegue medidas automáticas dos terços. Nem era foto, era direto. Era direto, né? Era ao vivo. Dos terços de lábio, face, vertical, horizontal, e alguns planejamentos de injetáveis. Então olha só que interessante. Mexendo na região superior do lábio, inferior do lábio, na região da base do nariz, bigode chinês, né, o nasolabial,
daí você associa o nasolabial com o lábio, daí você pega a região do que seria o CK, o CK2, CK3, desculpa, o CK4, CK5. Então é um simulador feito ao vivo em cores na hora. Só que isso daqui, na verdade, é meio um planejamento pouco objetivo, né? E bem genérico. É bem genérico. Isso aí é muito mais um aplicativo de brincadeira, vamos dizer assim, do que alguma coisa séria. Mas dá para você mostrar para o paciente, falar, olha, se a gente destacar um pouquinho a região do malar, vai ter um destaque tal. Não quer dizer que você vai atingir o objetivo que eles mostram. Sim. É outra coisa. Para isso, a gente teria de ter alguma coisa um pouco mais palpável. Então, isso aí é um aplicativo barato. Você baixa no seu iPhone, no seu tablet ou qualquer coisa, você consegue mostrar para o paciente. Qual que é o inconveniente? É o paciente que tem que ir lá ficar mexendo nas barrinhas, porque é ele que está olhando para a câmera. Então, você não está trabalhando de forma digital. Daí, nós tivemos dois sistemas muito bacanas de captação de imagem. Um deles, a primeira vez que eu vi, foi a Beth que me falou do... Como é que é o nome dele? Orian. Simon Orian, não é? Isso. Simon Orian, que ela quer fazer um curso com ele, porque ela mudou a carinha das Kardashian, né? E que ele estava mostrando exatamente a captação de imagem. E a gente achou esse equipamento lá, que ele chama Motion alguma coisa. A gente já vai ver aqui. Mas olha só como ele é simples. É uma cadeira, é um banquinho, que você coloca o telefone e ele acompanha, faz um percurso aqui para fazer um filme. Não é um 3D, ele não faz em 3D. Tudo através de filme. Chega no meio, você pode pedir para o paciente fazer caretas, caso for, por exemplo, um preenchedor ou toxina. E depois esse documento aí, esse documento não, esse arquivo, ele é editado para gerar imagens como essa daqui, olha. É um antes e depois dinâmico. Sim, perfeito, que você consegue analisar. E não era só isso. Essa é uma opção, como está aí no vídeo mostrando, o antes e depois rotacionando na mesma velocidade, na mesma posição, porque o próprio equipamento arruma a cabeça e a posição para ficar exatamente na mesma angulação, na mesma posição. Não, esse não é o que ajusta automático, esse aí é feito manual. O outro que ajusta automático, Desculpa, é o outro que ajusta automático, mas esse aí você consegue porque ele tem um ponto de referência para que você fique com o paciente na mesma posição. E você consegue também fazer aquele slide, sabe, uma setinha que você tá com a foto do paciente, aí você passa uma linha e ele vai te mostrando antes e depois. Não tem imagem. Não tem aí, né? Essa é uma outra opção desse programa que ele também oferece. Que é muito bacana, porque, por exemplo, pode pegar esse videozinho, colocar o seu logo, coloca o seu nome e você usa isso aí como antes e depois para um Instagram ou qualquer coisa do tipo. É muito bacana. E tem outros recursos. Nesse software aqui, ele faz uma simulação anatômica. Mas é só uma simulação, ele sobrepõe aonde supostamente está a artéria, onde supostamente está compartimento de gordura, mas é uma simulação mais grosseira assim, né? Ele não é tão bacana para o planejamento. Abrindo parênteses, aí entra um outro vídeo que eu também tenho ao vivo para vocês, que chama Anatomy... como é que é? Live Anatomy? Ai, não lembro. Acho que é Anatomy Augmented. Né? Do mesmo jeito que existe a realidade aumentada, ali a anatomia aumentada. Essencialmente pega-se a imagem de uma ressonância, uma ressonância magnética com uma determinada especificação. Eles fazem gratuitamente a conversão disso para um arquivo específico e depois, quando você pegar o seu telefone, por exemplo, você apontar para o seu paciente, e o aplicativo do telefone interpõe a imagem 3D do que foi feita junto com a foto. Então, assim, eu quero saber onde passa a artéria facial desse paciente. Você sobrepõe o seu telefone, você sabe exatamente o percurso que ela está fazendo, de forma tridimensional. É muito legal, só que aí acaba sendo caro, porque obrigatoriamente precisa de uma ressonância, tem que fazer a conversão. Ele argumenta que a ressonância em alguns locais são gratuitas, né? O governo paga, mas talvez seja o calcanhar de Aquiles aí da tecnologia. Não só de lá, né? Muitos outros locais. Mas olha só que interessante, fala, poxa, eu quero diminuir o risco de oclusão vascular. Você vai escanear o paciente, vai colocar o seu telefone e automaticamente você vê aonde passa cada artéria do paciente. E você consegue fugir dela. Você consegue fugir dela. É muito bacana, tem uma aulinha aí também, né? Isso direciona o tratamento, não direciona o planejamento. O mais legal de planejamento, o mais legal é uma tecnologia extremamente simples. É uma máquina DSLR com uma máquina digital dessas mais semiprofissionais com uma lente adaptada e que o escaneamento são 3 fotos. Tira uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto ali, acabou.
três fotos. E que assim, é meio que ela se aprende sozinho. Ela tem 2 pontinhos vermelhos que na hora que eles se juntam e formam um só, você sabe que a distância da máquina para o objeto tá perfeita. Então sempre que você for se distanciando e as bolinhas se juntarem, você sabe que a posição tá correta. A distância focal ficou correta. Isso. Daí ele sobe esta imagem no software. E aí a essência aí não é o hardware, né? É uma máquina fotográfica com uma modificação de lente. Aí o negócio é o software, né? Por uma bagatela de quanto? Era 14.900? Euros. 14.900 euros, a licença do software, e ganhava de brinde a máquina, esse preço. A máquina não deve passar dos 400. Mas veja só, olha que legal, a gente fez uma simulação aqui também. Olha, essa é a máquina com a lente, se vocês observarem, é um pontinho vermelho no rosto. Está na distância focal correta, ele nem olha para a máquina, ó, ele só posiciona. Aproximou, bateu. Vai para o outro lado, bateu. 3 fotos, acabou. Leva isso daí. 3 fotos que na verdade são disparos duplos, então a cada foto ele tirou 2. Tirou então 2. Foram 6 fotos. Olha, daí ele gera isso aí em segundos, né? Coisa de 1 minutinho você já tem essa imagem tridimensional com uma qualidade muito grande. Absurda. Muito grande. Mas o mais legal são os recursos do software, que esse daí foi extremamente inteligente. Né? Esse aí foi o melhor de todos. É o que vale mais a pena, na verdade. Porque é simples, é um equipamento pequeno, você não precisa de um trambolho no seu consultório e ele consegue sobrepor, apesar aqui fazendo análise de rugas. De rugas, de profundidade, de poros, rugas, tudo. Você determina a área que você quer e você vê tridimensional isso. Ele estava explicando em inglês, eu acabei cortando o áudio para não ficar atrapalhando. Olha, aqui é a parte de melanina. Olha os seus melasmas. Isso. Olha, vocês falam que eu não tenho melasma, dá uma olhada nisso, é sem noção. O lábio não é melasma, o lábio é micropigmentação, mas pega do mesmo jeito, né? Mas o resto é tudo melasma de fato. Né? Então você consegue realmente provar para o seu paciente. E depois que você faz, você consegue mostrar as fotos de antes e depois com videozinhos igualzinho um outro. Consegue passar a barrinha também. É isso aí, eu cortei para mostrar. E além disso, você consegue fazer essa imagem antes e depois e sobrepor. Então você consegue mostrar para o seu paciente que realmente teve aumento de volume em tal região ou realmente mudou o formato porque fica a foto sobreposta. E mostra o que é sombra do anterior, do antes, e a sombra do tratamento, após tratamento. Será que a imagem que está aí fixada na tela é sobre os pontos inflamatórios, as áreas quentes, né? Então dá para observar lábio bem marcado, região dos olhos bem marcada, então área muito vascularizada. Nariz. E isso feito a partir de foto, é isso que é o sensacional, é a partir de foto, não escaneou, não fez mais nada, foi aquelas 3 imagens que vocês viram, só isso. E daí ele vai mostrar no outro caso de antes e depois, né? A gente não fez 2 sequências de foto e ele já tinha alguns casos lá pré-instalados. Isso daí serve para tudo, para fazer corpo, para fazer celulite, para tudo, não é só rosto. É que ele focou no rosto porque é a área que a gente trabalha, né? Mas então, dá pra você fazer em tudo. E daí ele pegou as 2 imagens e é muito inteligente o alinhamento de imagem. Ele pega uma antes, uma depois, o programa mesmo alinha os dois na posição, na altura para ficar comparável. Ah, é verdade, era Foi esse nesse aí. daqui. Você clica para arrumar e ele vai girar a cabeça do paciente, então não tem como você enganar com foto. O resultado é real. É real. É no mesmo posicionamento, aí não tem como você dar um gato mesmo. E aqui tem vários recursos, ele vai mostrar, por exemplo, essa paciente ela fez um trabalho na região dos olhos. Ele delimita uma área, ele consegue mostrar, olha, por uma graduação, qual é a modificação de volumização. Vocês vão ver ficar vermelhinho, mais vermelho. Ó, o ponto vermelho são as áreas que teve volumização, ou seja, a área que está discrepante entre o antes e depois. Então onde está vermelho é onde a volumização teve efeito. Esse software aqui foi o que mais valeu a pena, né? Se vocês quiserem investir em alguma coisa, investe nesse. Isso, ou nesse ou num carro de 120 pau. Não, mas esse daí é um software que vale a pena, assim, quem tem algum volume realmente é muito, muito bacana. É muito bacana, é o mais inteligente de todos. E eles estavam no stand que nem divulgava tanto isso, né? Não. Era engraçado, eles divulgavam outro serviço. Olha o antes e depois em volume, a barrinha. Dá pra ver a bochecha no antes, bochecha do depois. Veja a depressão antes, ele arrasta a barrinha, ele vê o depois. Os alinhamentos automáticos. Aqui as proporções faciais, se teve alguma alteração. Então você fala, quero alongar a face. Será que alongou mesmo? Teve diferença? Então esse daqui foi o mais sensacional de todos. Tem ele também tem um videozinho longo aí, mais longo, de 10 minutos da apresentação dessa ferramenta,
né, Da própria empresa. da própria empresa, também vale a pena assistir, é muito bacana. Como eu disse, filmado com a mão, não é grandes coisas, né? Assim, mas dá para vocês pegarem a ideia. Né? E para finalizar, a gente pensa no... a gente tem um software que a gente não achou stand, mas a gente viu a apresentação, que chama First Impression. E o argumento do software é muito interessante. Isso é muito legal. A gente tem quantos nanosegundos? Assim, 10? Piscar de olhos. É um piscar de olhos para você ter uma primeira impressão de alguém. Uma primeira impressão de alguém. Se a pessoa ela tem um ar confiável, se você vai desconfiar daquela pessoa, se ela tem um ar arrogante ou não. Então, isso é um preconceito que todo mundo tem mais ou menos na nossa cabeça, né? E é inconsciente. E esse software, ele meio que une toda aquela lógica que a gente fala de planejamento facial. De eu fazer o planejamento facial. Eu quero alongar a face para poder dar um ar mais confiante, dar um ar mais masculino, mais feminino, dar um ar mais como que ele fala? Mais atrativo. Mais atrativo. Então imagina só, um software que usa inteligência artificial, que ele pega uma imagem, uma foto, e ele modifica aquela foto de modo extremamente suave. Sutil mesmo. É muito sutil, muito, muito, muito sutil. Para você passar a impressão que você quer. E você dá outra impressão do posicionamento. Ele mostrou, a profissional mostrou casos com fotos de antes e depois, e que os índices de atratividade, os índices de confiabilidade, é uma mudança. Imagina assim, é uma visão do visagismo. É o visagismo versão software. Essencialmente isso, né? É o visagismo versão software. Muito bacana. Não achamos lá no stand. Ela também não deu site, não deu nada, mas deve ter na aula, deve ter colocado na aula, eu que não marquei. Mas é alguma coisa também muito bacana, a um custo que talvez seja acessível. Né? A gente não conseguiu nem saber custos, mas pensa que legal, você conseguir, ela mostrou casos lá de quais eram as modificações e realmente você passa a ter outra impressão da pessoa com essas pequenas modificações. Então você vê uma pessoa que está querendo entrar no mercado de trabalho, que precisa ter uma impressão um pouco mais agressiva, confiável, mais dominante, acho que é dominante, exatamente. Que ela utilizava inclusive, você alterar alguns pontos característicos daquela paciente para ela conseguir passar mais essa impressão. Muito, muito bacana. Mas ele não dava como chegar nesse resultado. Mas mostraria, por exemplo, uma alteração no posicionamento da inclinação do malar. Ele mostra. Um contorno facial melhor. Ele mostra. Né? Então ele te dá a sobrancelha. Ele te dá os pontos que você tem que trabalhar. E daí você pode usar qualquer técnica que você utilize. Sim. Ou até trabalhar em conjunto com profissionais, porque tinha lá questões de posicionamento de sobrancelha, de aumentar a espessura de sobrancelha ou não. Aí teria que trabalhar com uma micropigmentação, por exemplo. Então a integração de tratamentos para conseguir esses resultados. É muito bacana, é muito, muito bacana. E meio que mostrou qual que é o caminho daqui para frente, né? Não vai tirar a mão de obra do profissional. Eu não estou falando dentista, nem médico, nem nada. Estou falando profissional de saúde. Mas o planejamento, o diagnóstico, o desenvolvimento do tratamento começa a ter um direcionamento muito melhor. Né? E daí a gente estava até comentando assim, que dentista é trabalho braçal. É trabalho braçal. Então vai substituir alguns profissionais? Com certeza vai substituir alguns profissionais. E o que sobrar é o que vai executar aquilo que já está sendo previsto digitalmente. Né? Porque o conhecimento é muito maior do que uma única pessoa. Claro que envolve... na técnica tem que ter um conhecimento próprio de como aplicar, onde aplicar, aspira, não aspira, o que tem de risco aqui no local. Mas são várias tecnologias, se a gente somar tudo, concorda? Se a gente somar tudo, imagina só, o escaneamento 3D que você consegue ver de fato antes e depois. Se você somar, esse escaneamento 3D tinha um recurso legal. No caso de fio de sustentação, ele mostra o vetor que o tecido foi reposicionado, lembra disso? Verdade. Muito bacana. Então, por exemplo, você fez lift e o tecido movimentou. Que a gente tá falando que vale a pena. Ele reposiciona o tecido, ele consegue mostrar o vetor para onde subiu o tecido, onde ele foi reposicionado. Sensacional. É muito legal mesmo, então vale a pena vocês verem. Então tem 4 ou 5 vídeos, acho que são 5 vídeos dessa sequência de apresentação de novas tecnologias, que foi o finzinho da feira, e que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Eu vou montar, isso aqui vai ficar disponível no YouTube nosso, vai ficar aí de forma permanente, e eu vou colocar também, vou criar uma playlist específica com todo o concentrado que teve do Incas de 2020, tá bem?
Eu acho que é isso, né, sim. Então é isso, porque já ficou muito longo, mas é que foi muita coisa bacana no último dia, então pelo menos assim vocês conseguem pelo menos ter uma direção para onde pesquisar o que interessa E vai ter pra vocês. bastante coisa para vocês verem por aí nos próximos tempos. Tem vários sites também, se vocês olharem nas aulas lá, dá para ir atrás de várias coisas. Tem um aplicativo também, vou colocar, que é um aplicativo aberto, você não precisa estar inscrito nada. E que você consegue saber as empresas que estavam aqui e conhecer o site de cada uma delas, que é Incas, como é que é o nome? É Incas 2020. Se você colocar na App Store Incas 2020, funciona. Deixa eu ver o nome só. É isso mesmo, ó, Incas 2020. Coloca, você tem acesso a todos os palestrantes, não ao conteúdo, mas você sabe o tema, você sabe o site, você pega os expositores, tudo que está lá. Então tudo isso que a gente está falando aqui, vale a pena vocês darem uma olhada no aplicativo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima. Mostra pra eles que se eles quiserem, tiverem telha sobrando na casa e quiserem usar de a decoração, revestimento, eu vou mostrar, eu vou inverter aqui a tela. Eles conseguem usar telha. Olha isso. Deixa eu dar um zoom. Cadê meu dedinho? Olha, ó. Aqui, ó, Eles telha. colocaram telha do lado da casa. Até que ficou interessante. Ó, essa aqui é Lisboa. Vista de cima. Toda a parte velha. Só que hoje tá uma neblina danada. Aquele lugar branco no final, ali é o tá Tejo. melhor. Ali é o rio. E que não dá pra ver nada, mas melhorou muito do que estava. O Tejo. O Tejo. O Tejo com as Tágides. Depois vocês pesquisem o que são as Tágides. Então tchau, pessoal. Até mais. Ficou grande esse, né? Ó, a gente conseguiu um tempinho, a gente vai dar uma volta pelo Louvre, ó. É todo o tempo que a gente tem pra ver o Louvre. Pronto, demos uma volta no Louvre.